Iniciamos hoje, então, a análise de um documento de decisão arquitetural bem denso, focado em conectividade externa para Cisco ACI, o famoso L3Out. O material que foi escrito por um CCI é bem direto ao ponto, e a nossa missão aqui é dissecar as conclusões, sabe? Ir um pouco além da superfície e debater qual protocolo de roteamento realmente se sustenta sob a pressão de um data center moderno. E não só na teoria, mas na prática, lá no nível do control plane e do data plane. Exato. E essa escolha, ela é fundamental porque define a fronteira, né? A fronteira entre o domínio de falha do Fabric e o mundo externo. Uma decisão errada aqui, você pode, assim, acabar importando instabilidade da WAN direto para o seu control plane ACI. Isso pode afetar o MPBGP, que sustenta o Fabric, ou até o COP, que é o protocolo responsável por manter a consistência da localização dos endpoints. Então a gente vai analisar isso sob a ótica de resiliência, escalabilidade e, principalmente, da granularidade de políticas, que é a grande promessa do ACI, né? Perfeito. Vamos começar então pelo mais básico, a rota estática. O autor descreve como uma ferramenta cirúrgica. Eu concordo, mas eu adicionaria que é uma ferramenta que exige um pulso extremamente firme. No ambiente distribuído como o ACI, onde uma única configuração é aplicada a múltiplos border leafs, essa cirurgia pode se complicar muito rápido. Sem dúvida. O principal benefício é a ausência total de overhead. Não tem adjacência, não tem keep alive, não há consumo de CPU com cálculo de topologia. A rota é programada direto na FIB do Leaf e pronto. O documento destaca o uso para no zero em sumarização BGP, que é um caso de uso clássico, né? E é essencial para evitar microloops quando uma rota mais específica dentro de um agregado é retirada. Certo, o black holing do agregado evita que o tráfego siga uma rota default e saia do seu controle. Faz todo sentido. Mas vamos ao problema operacional. Se eu tenho 4 border leafs, eu preciso configurar a mesma rota estática 4 vezes? Isso não escala. É um convite ao erro humano. E o cenário de falha silenciosa que o documento descreve? Esse é o ponto crítico. Imagina um L3Out conectado num firewall que trava, mas mantém a interface física ativa. O tráfego chega no Ingress Leaf, a Global Station Table, que é sincronizada via co-op, resolve o VTEP do border leaf, o pacote é encapsulado em VXLAN e enviado. O border leaf recebe, desencapsula, faz um lookup na sua tabela de roteamento, encontra a rota estática e encaminha para um next hop, que é funcionalmente um buraco negro. E a mitigação que eles sugerem, que é usar IPSLA ou BFD para monitorar o next hop, me parece um paradoxo, sabe? A gente está adicionando um protocolo dinâmico com seu próprio state e complexidade para monitorar algo que a gente escolheu justamente por ser estático. No fim, a conclusão do documento é inevitável. Use para default, no zero, ou para aquele appliance legado que só fala por IP estático. Para qualquer outra coisa, o risco é muito alto. Exatamente. O TTP, o Touch Per Point, é o inimigo da automação e da consistência que o ACI tenta entregar. A rota estática vai, assim, totalmente contra essa filosofia. Seguindo em frente, então. OSPF. É o IGP mais conhecido, o padrão de campus, mas o documento o classifica como barulhento. E eu acho que a análise sobre a complexidade da NSA, a Not So Stub Area, é o ponto central aqui. Por design, o ACI implementa a vizinhança OSPF numa NSA. E isso tem implicações diretas no control plane. Pensa no fluxo. Uma rota de um EPG é anunciada no Fabric via MPBGP. Quando ela precisa ser exportada pelo L3Out OSPF, o border leaf a redistribui para o processo OSPF. Por estar numa NSA, essa rota é injetada como um LSA tipo 7. O mesmo border leaf, que atua como ABR e ASBR, precisa então traduzir esse LSA tipo 7 para um LSA tipo 5, para que ele possa ser propagado para o resto do backbone OSPF. E essa tradução é um ponto de processamento e potencial instabilidade, né? Se você tiver endpoints flapando dentro do Fabric, isso pode gerar uma quantidade enorme de LSA updates de tipo 7, que por sua vez geram LSA updates de tipo 5,
causando recálculos de SPF em todo o domínio SPF externo. É um vazamento de state do Fabric para o core da rede. Exatamente. O documento chama de barulhento por um motivo. Esse barulho é a sobrecarga no control plane do Leaf. Enquanto o ASIC Cloud Scale está lá encaminhando pacotes VXLAN na velocidade do fio, a CPU do supervisor está sofrendo para manter a LSDB rodar o SPF e fazer essas traduções de LSA. Além disso, o controle de políticas é rudimentar. Filtrar rotas com distribute lists em OSPF é incomparavelmente menos poderoso do que o que se pode fazer com route maps e atributos em BGP. Concordo. A recomendação do autor de usá-lo para conectar um core de campus ou a um cluster de firewall interno faz sentido. Nesses cenários, o número de prefixos é limitado, a topologia é estável. Mas, para uma conexão WAN ou de internet, com centenas ou milhares de rotas, é pedir por problemas de performance e estabilidade. Exato. É uma ferramenta para um trabalho específico, não uma solução universal para a L3Out. O que nos leva ao EIGRP. O documento posiciona corretamente como uma ferramenta de migração para cenários brownfield. Se o data center legado é 100% Cisco e roda EIGRP, usar um L3Out EIGRP simplifica a transição, evita os pesadelos da redistribuição mútua. Mas o risco do Stuck Inactive, o SIA, num border leaf, é algo que precisa ser levado muito a sério. E não tem um feasible successor pré-calculado pelo Dual, ele entra no estado active e envia queries para os vizinhos. O EIGRP é contido no L3Out, então ele não consulta o Fabric. Se um vizinho externo estiver sobrecarregado ou mal configurado e não responder a query a tempo, o processo EIGRP no Leaf pode declarar a rota como SIA, a adjacência pode cair e todo o L3Out pode se tornar instável. E a mitigação, como o documento aponta, é uma configuração de stub routing extremamente rigorosa, declarando os border leaves como stubs, para limitar a propagação de queries. Mas isso é um paliativo, né? A arquitetura fundamental do EIGRP, com seu modelo flat e essa dependência de queries, é inerentemente mais frágil a falhas em cascata do que um protocolo Path Vector. É um contraste fundamental de design. A convergência do feasible successor do EIGRP é reativa e local, o que a torna rápida para falhas simples. Já o BGP é mais deliberativo, mas seu mecanismo de prevenção de loop via SPF é determinístico, sabe? E não depende de uma cadeia de queries e replies em tempo real. Isso torna imune esse tipo de falha em cascata. O veredito documento é preciso. Use para migração, com muito cuidado, e evite a todo custo em projetos Greenfield. Finalmente, chegamos ao IBGP. O documento o coroa, e com razão, como o padrão ouro para L3Outs. Para mim, o argumento decisivo é o mapeamento quase 1 para 1 entre o modelo de políticas do BGP e os Route Control Profiles do ACI. Sem dúvida. É como se a API de políticas do ACI tivesse sido projetada com os atributos do BGP em mente. Vamos a um exemplo prático de engenharia de tráfego que é trivial com o BGP e quase impossível com IGPs. Imagina um L3Out multi-homed com 2 links para WAN. Você recebe rotas de ambos. No Route Control Profile aplicado ao neighbor do link primário, você cria uma regra Match Prefix X, Set Local Preference 200. No profile do link secundário, Match Prefix X, Set Local Preference 100. Pronto, você acabou de definir sua política de tráfego de saída para o prefixo X de forma declarativa e granular. E pode ir muito além, né? Usar BGP Communities para taguear rotas na origem e aplicar políticas complexas de importação e exportação. Por exemplo, taguear uma rota com uma community específica para que ela não seja reexportada para um determinado peer. Essa granularidade se traduz diretamente em controle de negócio. E o mais importante, essa política é instanciada como regras de hardware nos ASICs dos border leafs. Não é um processo em software. A escalabilidade é massiva. Outro ponto crucial que o documento enfatiza é o isolamento de domínio de falha. Usar eBGP cria uma fronteira administrativa e técnica muito clara. A instabilidade de um peer externo, como um route flap, é amortecida pelos timers e mecanismos do BGP. A falha não se propaga para o MP-BGP do Fabric. E o inverso também é verdade.
Um endpoint flapando dentro do ACI não causa uma tempestade de LSA updates no seu core, como aconteceria com o SPF. O documento menciona os contras: timers lentos e curva de aprendizado. O argumento dos timers lentos é, francamente, obsoleto. Qualquer design moderno de data center usa BFD para detecção de falha. A seção eBGP é atrelada a um processo BFD com timers na casa dos milissegundos. Se o link físico ou neighbor cai, o BFD detecta em menos de 1 segundo e notifica o BGP para derrubar a seção. A convergência está resolvida. Exato. E sobre a curva de aprendizado? Sim, BGP exige mais do engenheiro. Ele opera num modelo de confiança zero, onde tudo precisa ser configurado explicitamente. Mas essa complexidade inicial é um investimento que se paga exponencialmente na operação do dia 2. A capacidade de troubleshooting, usando um show BGP para ver a tabela, os atributos, o caminho recebido, é infinitamente superior à visibilidade que se tem num IGP. O veredito do arquiteto de que eBGP é o padrão é tecnicamente irrefutável para qualquer design sério. Resumindo a análise técnica, então, rotas estáticas são para casos de exceção. Ponto. IGPs como o OSPF e EGRP, apesar de familiares, introduzem riscos de instabilidade e complexidade de control plane que são indesejados na borda do Fabric. O eBGP emerge como a única escolha arquiteturalmente sólida, oferecendo um isolamento de domínio de falha robusto, escalabilidade comprovada e, crucialmente, um mapeamento nativo e granular ao modelo de políticas do ACI. Precisamente. E para deixar uma reflexão final, que o documento apenas tangencia. O verdadeiro poder não está só em receber rotas, mas em agir sobre a inteligência que elas carregam. O próximo passo lógico na evolução dessa arquitetura é integrar a política da borda com a segurança interna do Fabric. Pense nas possibilidades. Você recebe de um peer de BGP um prefixo tagueado com a community de blacklist do FlowSpec. Um Route Control Profile no L3Out pode não só descartar a rota, mas usar um script ou uma funcionalidade nativa para, a partir daquela community, programar dinamicamente uma zoning rule com priority igual a deny no EPG daquele L3Out. Isso cria um filtro de hardware que bloqueia qualquer pacote daquela origem maliciosa no ASIC, na borda, antes mesmo que ele seja processado. É a ponte entre o roteamento de borda e a microsegmentação Zero Trust. É aí que a arquitetura se torna de fato programável e orientada por políticas.